Olá, segundo ano, tudo bem? Estamos iniciando mais uma semana, já estamos na semana 3 e hoje nós teremos a nossa aula de arte. Eu me chamo Érica, vocês já me conhecem, e aí nós vamos estudar hoje arte em projetos. Nós já estamos concluindo a unidade 1 do nosso livro. O tema da unidade 1 que nós estamos estudando é arte se faz com o quê? Vocês estão estudando, estão percebendo que a arte ela pode ser feita de diversas maneiras e que também podem ser utilizados diversos tipos de materiais para se produzir arte. E hoje nós vamos ver esculpir. Esculpir é a arte de fazer estátuas. E aí no livro de vocês, eu quero que vocês me acompanhem, nós temos um poema, na verdade um verso do poema no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Então, esse poema aí, esse verso é do poema de Carlos Drummond de Andrade. Vejam que ele fala sobre o quê? Ele fala sobre pedra. Então, nós vamos estudar hoje que as esculturas, elas podem também ser feitas a partir de pedras, das pedras. E aí eu quero que vocês vejam, observem essa imagem no livro de vocês. Vejam, me acompanhem aí. Vocês sabem o que é isso, gente? Isso daqui é uma escultura. O nome dessa escultura é a escultura chamada Vênus de Willendorf, gente. Essa escultura ela foi feita com calcário no período paleolítico, na pré-história. E ela possui o quê? 11 centímetros de altura. Então, eu vou ler esse pequeno texto que está do lado, né? Um dos materiais que são utilizados para fazer as esculturas foi um pedaço de pedra. Será que as pedras estavam no meio do caminho dos artistas do passado? Vocês acham isso, gente? Então, como eu li para vocês nesse livro, essa escultura ela foi encontrada em 7 de agosto de 1908 por um trabalhador, aliás, um arqueólogo de nome Joseph Veran. E essa escultura, ela datou do período paleolítico, como eu falei para vocês, né? Ela é do período paleolítico. O que é esse período? É um período que também é chamado que ficou conhecido como também Idade da Pedra Lascada, onde viviam os homens das cavernas. Eles viviam em cavernas, eles utilizavam as cavernas como abrigos. Eles são os nossos antepassados, né? Esses homens que viviam em cavernas. E aí, por que era chamado de pedra lascada? Porque eles utilizavam a pedra para fazer os seus artefatos, né? Machadinhas e diversos outros instrumentos que eles utilizavam na caça. Esse período também, paleolítico, foi um período da descoberta do fogo. Depois que descobriram o fogo, a sociedade daquela época começou a se desenvolver, né? E aí eu quero que vocês coloquem na página 33. E aí nós temos uma perguntinha, né? O que vocês acham dessa obra? Como será que ela foi feita? Como é que vocês acham que essa obra foi feita, gente? Para cada tipo de material e processo, os escultores, eles usam ferramentas específicas, tá bom, gente? Quando usamos argila ou massa, o processo é a modelagem. Como esses materiais eles são bem maleáveis, são bem flexíveis, a gente pode utilizar as mãos para modelar ele, é mais fácil, né? Para a gente produzir uma escultura com a massa de modelar, né? Com esses tipos de materiais que eu falei. Já com os materiais mais duros, como a pedra ou até mesmo a madeira, é necessário algumas ferramentas que precisam ser mais resistentes. Então, existe uma diferença entre esculpir e modelar. Que diferença é essa? Quando a gente vai produzir uma escultura, como eu falei para vocês, a gente utiliza o quê? Ferramentas mais resistentes para que a gente possa produzir a nossa escultura. Já com a massa de modelar, a gente utiliza o quê? A matéria base, a massinha, a gente utiliza materiais bem flexíveis, modelos, e a gente agrega, a gente retira, né? É diferente
de esculpir. E também a diferença é que nós utilizamos as mãos, né? Dependendo do material, apertando, marcando. Então, essa é a diferença. Eu falei também para vocês que existe uma diferença entre a escultura e a pintura. As esculturas, gente, elas possuem dimensões. Elas possuem altura e largura. Então, quer dizer que as esculturas, elas ficam em pé. A gente pode ver ela em pé. E a gente pode ver ela de diferentes os lados, né? De todos os lados, diferente da pintura. Eu quero que vocês façam uma atividade que eu vou explicar agora. Pedra para esculpir. Então, que tal vocês criarem uma pedra para esculpir? Como está sugerindo o livro, vocês poderão utilizar o gesso para fazer essa pedra. O gesso com a água. Em seguida, como é que vocês irão poder fazer? Coloque a massa de gesso ainda mole dentro de um recipiente. Pode ser uma caixa de papelão, qualquer coisa que vocês, 1 litro, o material que vocês quiserem colocar o gesso dentro. Depois que vocês retirarem a pedra de gesso, porque depois que vocês fizerem isso, o gesso ele vai endurecer. Aí o que vai acontecer? Vocês irão pegar uma colher, poderão pegar a tesourinha sem ponta ou outros materiais para vocês criarem a escultura. Se vocês não tiverem o gesso, eu vou dar a sugestão. Vocês podem utilizar legumes, que também é um material bem duro, né? Como, por exemplo, a cenoura, a batata também pode ser utilizada. Podem também utilizar a barrinha de sabão para produzir a escultura de vocês. Então, essa vai ser a atividade de arte que vocês deverão fazer. Vocês irão produzir uma escultura com um desses materiais que eu citei para vocês. E agora eu quero que vocês coloquem na página 34. Por que será? Observem aí no livro de vocês. Vejam aí que nós temos também a imagem de 2 esculturas. E eu vou explicar para vocês. E aí nós temos uma pergunta, né? Por que será que há tantos tipos de pedra? Então, essa imagem que eu mostrei para vocês, que vocês podem observar, ela faz parte da arte brasileira, né? Ela é bela, tem uma belíssima arquitetura. E aí nós temos a legenda embaixo da obra, né? Esse daí é um detalhe da entrada da igreja de São Francisco. Esse projeto ele foi feito entre 1766 e 1777 pelo artista bem famoso e conhecido, que ficou conhecido como Aleijadinho. Só que, na verdade, o nome dele é Aleijadinho, era só um apelido, mas o nome dele era Antônio Francisco Lisboa. Ele foi um importante escultor, arquiteto e entalhador mineiro. Então, ele era brasileiro, viu? E aí, observem essa obra. O que vocês perceberam aí? Vocês já repararam como são as pedras onde você mora? Vocês já observaram isso? A gente vê que existem pedras de diferentes tamanhos, né? De diferentes formas. Será que dá para esculpir algo nelas? Vocês já pensaram nisso? Será que dá para esculpir algo nas pedras? As pedras, elas são formadas dos materiais presentes no ambiente, né? E elas se tornam mais duras ou menos duras em função da história do planeta. Então, tudo depende muito do tempo em que elas estão no nosso planeta, em que elas se formaram. E isso quer dizer, o que isso quer dizer? Que dependem de como se forma o solo, das reações ao tempo e de outros fatores, né? Nós sabemos que os fatores naturais, eles desgastam, né, as pedras, né? Eles dão formas para elas também, né? Então, muitas pedras que a gente observa, elas ganharam formas devido aos fatores ambientais, ou seja, ao vento, à chuva, que foram transformando ela, né, nas formas que a gente vê. Assim, a arte ela pode se unir aos conhecimentos da geografia da Terra, né, e criar esculturas com pedras ao estudar suas durezas e qualidades.
Então, essa escultura que vocês estão observando aí, ela foi feita com uma pedra chamada pedra-sabão. Ela é uma pedra de cor verde, de baixa dureza, né? Então, ela é mais fácil para esculpir, porque ela tem umas substâncias que fazem com que ela fique mais fácil de ser esculpida. E aí eu quero que vocês coloquem na página 35. O que está dizendo aí? Na região de Minas Gerais, nós podemos encontrar diversos tipos de pedra, né? Que são utilizados para fazer arte. E entre essas pedras está a pedra que eu acabei de falar para vocês, que é a pedra-sabão. Ela é macia e, como eu disse, ela é bem mais fácil de esculpir. Então, muitas obras que são encontradas na cidade de Minas Gerais, elas foram feitas com pedra-sabão. E a pedra-sabão, gente, ela também foi empregada como material de diversas esculturas que foram criadas pelo artista brasileiro que ficou conhecido como Aleijadinho. E aí o que eu vou falar para vocês mais? Essa obra que vocês estão observando aí no livro de vocês, essa escultura, ela é o quê? Ela é um patrimônio histórico. O que é um patrimônio histórico? É um título que é conferido a um bem imóvel ou imóvel natural e que é considerado valioso para o povo e que tem uma grande importância para a sociedade. Então, essa obra que vocês estão vendo aí, na imagem da página 34, ela foi considerada patrimônio histórico brasileiro. Quer dizer que ela tem um grande significado para a sociedade. Outro exemplo que eu posso dar de uma escultura bem conhecida, que foi feita com pedra-sabão e que também foi armada com concreto. Nós temos o Cristo Redentor. É uma escultura bem conhecida, também é considerada patrimônio histórico, porque ela é muito valioso para o nosso país. Ela é um cartão postal, um ponto turístico, por isso que ela foi considerado patrimônio histórico da humanidade. E aí vocês podem fazer uma experiência. Como é que vocês vão fazer? Eu vou pegar o lápis aqui para vocês, para mostrar para vocês, né? Que tal fazer uma experiência para descobrir a dureza das pedras? Então eu trouxe aqui uma pedra para vocês, né? E com a ponta de uma caneta eu peguei um lápis. Você pode testar, né, a dureza destes materiais desenhando sobre ele, né? Observem aí que dá até para desenhar, né, na pedra com a caneta. E aí você pode testar, né, a dureza desse tipo de material. Então essa foi a nossa aula de arte de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. E quero que vocês me mandem a atividade da escultura. Eu quero ver a escultura que vocês irão produzir. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de arte.